Então, a gente vai chegando cada vez mais perto dos anos de chumbo, né, Mário? Sim, é das piores épocas que parece agora que está se repetindo no Brasil atual. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Pois é, parece que nós estamos quase lá de novo, né? Sim, com o Daniel Silveira. No momento que a gente está gravando isso no dia 22 de abril de 2022. Quase feriado de Tiradentes, que devia lutar pela liberdade, mas... E o Daniel Silveira foi condenado, acho que 2 dias atrás, não foi? Sim, não, acho que foi 2 dias atrás, mas... E ontem o Bolsonaro... soltou um indulto para ele como se fosse justo. Mas... Pois é. Afrontando, né, o Supremo Tribunal. Aprofundamos disso ao longo do vídeo. Então, depois da gente falar do cabeçudo, cabeça de batata... Agora vamos falar do cabeça de batata. Sim, né? que pensava que um bigodinho fino passaria o narigão do Costa Silva. O Arthur da Costa Silva. Ele vivia de óculos escuros, né? Que ele tinha um aspecto meio frágil, uma voz esganiçada. Sim. Como disse um assessor do presidente dos Estados Unidos, para conversar com o general, e disse assim: ele está ansioso para que se entenda que é um homem de qualificações intelectuais. Sugiro que o senhor o trate menos como um soldado, mas como um homem de estado civil, seu colega. Isso não será fácil, sobretudo se estiver usando óculos escuros. Quer dizer, é um assessor do Lyndon Johnson, né? Falando sobre o Costa Silva. Ou seja, ele era um general... Você vê qual era o nível do presidente do Brasil na época. Pois é. Depois do Castelo Branco era um culto. Comparado com o Castelo Branco, era conhecido nos bastidores, obviamente, né? Obviamente, fogo na cara dele era capaz dele matar. Ela era conhecido como um homem limitado, para não dizer burro, né? Para não dizer que é burro. E não admira para nós que tenha sido no governo dele que o regime começou a virar ditadura mesmo, com a publicação do temido AI-5, famigerado, maldito, como queira chamar. Foi ele mesmo que promulgou o AI-5, né? Então, ele nasceu no século XIX, no último ano. 1899, filho de portugueses. Minha gente, tinha que ser filho de portugueses logo para ser um doido desse. Filho de Aleixo e Almerinda. Nasceu em Taquari. Outro do Rio Grande do Sul. É gaúcho pra caramba. É gaúcho demais nesse país. Foi tenente nos anos 20, né? Integrou o Tenente de 1922, do Levante, que tentou derrubar a Primeira República. No caso, ele foi pro Chilindró, né? Nessa época. Foi preso. E só não foi em 1924 porque teve uma apendicite. Tá certo. Sempre teve essa fragilidade de saúde, parece, né? Sim, sempre teve fragilidade de saúde porque tanto que a gente vai ver que ele faleceu. Não completou nenhum nem completou o movimento. Mas isso é assunto para talvez uma parte 2 ou nessa parte 1 mesmo. Vamos ver, né? Se a gente consegue falar disso tudo. Sim. A gente fez um roteiro bem completo, né? Porque foi o começo, a gente achou legal a gente falar muito do que levou a esse momento tão triste, né, da nossa história. Enfim, ele fez parte da tropa que derrubou Washington Luiz lá em 1930. Então o Goulart foi o Jango foi o segundo presidente que ajudou a derrubar. Né? O cara já derrubou 2. O Washington Luiz em 30 e não sabemos que evolução ele tinha em 1954, então pode ser 3. É verdade. Então, ele não foi o primeiro presidente da ditadura porque ninguém gostava muito dele, né? Achava muito ninguém gostava muito dele, não. Achava que ele era muito agressivo, voluntarioso. E aí, ele foi ministro da Guerra do Castelo, né? Ele foi ministro da Guerra, ou seja, o cara já cuidava de assuntos mais pesados. E oferecia ao presidente como pequenino, o cara chamava o Castelo Branco de pequenino. Você vê como o rapaz tinha uma autoestima elevada. Autoestima grande, tinha os Costa Silva. Chamava o Castelo de pequenino. O Lacerda... Não pode falar, não deixar de falar do Lacerda nesse canal, porque o cara é um o Lacerda gralhou, né, recém-opositor ao regime, né? O que ele disse? Assustadoramente desesperado para ocupar a vaga. Despreparado, né? Despreparado. Estava despreparado, ou seja, não tinha nem a preparação. Parece um certo presidente aqui vive atualmente. Verdade. Esses militares geralmente são muito despreparados. São muito despreparados. Qualquer coisa, na verdade. Não devia nem estar na política. Pois é. Após o aperto fiscal, no tempo do governo do Castelo, né, a economia estava crescendo, né? Em direção ao milagre econômico que depois ficou no governo do Garrastazu. Ficou no Médici. O crescimento em 67 foi 4,2%, no ano seguinte 9,8%, mais do que dobrou, A inflação caiu de 39,99% em 1966 para 25% em 67 e 68. E em 1968 todo mundo sabe o que aconteceu. Pois é. Ele ajudou a criar o espírito fortemente estatista da ditadura, né? Criou nada mais nada menos que 55
Tá, entre eles a Embraer, que o Bolsonaro agora quer vender. Olha que coisa interessante. Só não vendeu porque não tinha quem comprar. Porque quem é que quer comprar os aviões de sucata do Brasil? Pois é. Então ele começou o governo falando de democracia. Sim, né? A gente vai tentar procurar depois na edição. Toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares. Existe nesse país uma democracia. O ano de 1967, quando passamos de uma época de regime de exceção para um regime normal, democrático, foi um ano bom. Espero que em 1968 possamos continuar cumprindo nosso dever. Então, aí parecia que estava tudo democrático. Algumas pessoas começaram a acreditar que estava numa democracia. Alguns bestas começaram a acreditar. Tudo bem que respeito às pessoas que morreram, mas esses aí foram bestas. Pois é. Então, inclusive, os 1.200 trabalhadores que entraram em greve em Contagem. Em Minas Gerais. Pensando que estava em uma democracia. Apesar de ter havido prisões, houve também um aumento salarial. Houve, para dar essa imagem de que talvez ainda era uma democracia. Isso, tinha sempre isso, esse negócio de flertar com a imagem, né? É para inglês ver, né? Como a gente diz. É para inglês ver, como disse. O Brasil sempre quer deixar as coisas para inglês ver. Pois é. Em 68, como todo mundo sabe, foi... O ano que não terminou, de acordo com o título do jornalista Zueni Ventura. Aliás, um livro que eu preciso ler, eu já li, agora não lembro. Pois é, é um livro muito importante. Vários movimentos no campo político e de costumes tinham acontecido no mundo todo, né? E o Brasil não era questão... O Brasil não era exceção, não, desses regimes. Tinha um movimento hippie, os caras vinham da Argentina para cá. Sim, tava o povo paz e amor. Porque na Argentina eles cortavam o cabelo dos hippies, e aqui não, né? Que eles torturavam, mas não cortavam o cabelo. Embora tenham cortado o cabelo do Caetano Veloso quando ele foi preso. Exato, veja só, né? Então, essa geração questionava todo mundo e todos. Mais velhos, os capitalistas, os tradicionalistas. Aliás, tradicionalistas que não faltam nesse novo Brasil também. Mas também questionava o regime soviético, porque estava sendo revelado que o Stalin tinha feito no governo dele. Exato, então era um momento histórico muito rico. Todo mundo criticava o autoritarismo de forma geral, né? Todos se inspiravam em Paris, né? Em Paris, obviamente, Paris. Mas aqui o Marechal avisou. Enquanto eu estiver aqui, não permitirei que o Rio de Janeiro se transforme em uma nova Paris. E o ministro do Trabalho, que era o Jarbas Passarinho, lembrou, o Rio Tietê não é o Rio Sena. Bom, fé demais, né? O Tietê, talvez. O Tietê é mais fedido que o Sena. O Sena é mais limpinho. Então, em março, durante um dos protestos, a Polícia Militar da Guanabara executou um estudante, né? O Edson Luiz de Lima Souto. Vai estar passando aí uma imagem dele. Pois é, durante um protesto de estudantes. E aqui começa a escalada mais sombria. Começa a subir, começa a virar os anos de chumbo mesmo, antes mesmo do AI-5. Pois é, o cara tinha 18 anos. Eram 300 estudantes que estavam jantando no Calabouço, um restaurante do Rio de Janeiro. Outro deles... No dia 28 de março, né, de 68. Outro deles, o Benedito Frazão Dutra. Olha só, o sobrenome do cara é Dutra. Mas não deve ter nada a ver com o Dutra presidente. Nem o Costa e Silva, eu sou Costa e Silva também, não tem nada a ver com ele. Ele também foi ferido a bala, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os estudantes conseguiram resgatar o corpo de Edson Luiz e o carregaram em passeata pelo centro do Rio, até as escadarias da Assembleia Legislativa na Finlândia, onde foi velado. Existe um filme que eu acho que é dessa época, que é O Pagador de Promessas. É, que um cara morre e é levado em cima de uma cruz. E acho que faz alusão a essa cena aí. Real, né? E fora que talvez, quem sabe, a gente não ache essa cena ou desse filme, ou do próprio corpo dele verdadeiro, ou imagens também, porque que não falta imagens se não tiver censurado, obviamente. É, mas alguma coisa a gente vai encontrar para colocar aí para o pessoal ver. Então, a escalada continua, né? Com a Sexta-feira Sangrenta. Em 21 de junho, quando um protesto foi duramente reprimido pela PM, causando a morte de 28 pessoas. E só 3 mortes foram admitidas pelo regime. É porque eles começaram já a inventar aquelas mortes. Pois é. No dia 26 de junho, aconteceu a passeada dos 100 mil, mais pacífica, com a presença de artistas da própria Igreja Católica. Isso, recentemente foram resgatadas umas imagens dessa passeata. Para mostrar, porque foi revelado também aqueles áudios do STM. Pois é. Revelaram coisas do STM que já admitia tortura. Surgiu agora de que o próprio Tribunal Superior Militar admitia sabia da existência da tortura. O movimento estudantil começou a virar a opinião pública contra a longa permanência dos milicos. Ou seja, eles estavam aparecendo na TV, tinha artista envolvido, e parecia que o povo ia se voltar contra o regime militar, né?
parte da esquerda também radicalizou. Inspirado em Cuba, obviamente. Vai para Cuba, como eles dizem. E foram cometidos muitos atentados mesmo, né? Sim. Entre o assassinato do capitão Charles Chandler, do exército americano, que estudava em São Paulo e que a guerrilha acusava de ter sido enviado pela CIA para ensinar táticas. Embora isso não tenha sido provado. Porque... Isso aparece no filme Marighella. O americano chega lá, e na frente da filha ele foi fuzilado. Ninguém sabe até hoje. Nunca foi provado se ele ia para a CIA mesmo, porque... Bom, o fato é que esses americanos vinham por aqui de um jeito esquisito, né? Sim. Outro que foi assassinado foi o soldado, agora do lado do regime, Mário Cotzel, filho de 18 anos. Na explosão de um carro-bomba, né? Lançado contra o quartel-general do 2º Exército em São Paulo. Deve ser daquela época que retrata o Marighella e outras coisas. Exato, Mas a desculpa pro AI-5 foi de dentro do Congresso mesmo. Nacional. O deputado Márcio Moreira Salles, do MDB da Guanabara, subiu à tribuna da Câmara e defendeu o boicote ao desfile de 7 de setembro. 7 de setembro, que esse ano vai ser mais perigoso que ano passado, porque provavelmente é bicentenário da independência e ainda no período eleitoral. E tem uma ameaça crescente, né, à democracia, uma milícia armada aí pelo Bolsonaro. Nós estamos num risco de acontecer isso tudo de novo, que a gente está relatando aqui. Então, o que o Márcio Moreira Alves falou? Seria necessário que cada pai, cada mãe... Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças. Aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Aí lascou, né? O exército gosta disso. É que ele compra Viagra. Exatamente. É que ele compra Viagra e ninguém sabe por quê. Com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Um bocado de Viagra, era um Viagra, nessa época ia ser um Viagra desperdiçado, que as moças, se fossem ouvir o Márcio Moreira Alves, né? Falado aqui, mas provavelmente vai ter imagens, mas caso a gente não ache imagem, fica falado aqui. Fica falado. Então, depois do discurso, a PGR pediu a cassação do Moreira Alves, né? Ainda dava para um deputado se sentir seguro, a ponto de dizer algo assim. Quem não tinha o AI-5 ainda, mas... Não, a pessoa pensava que estava na democracia, podia falar o que quisesse. Mas depois desse pronunciamento, as coisas ficaram muito difíceis. A cassação foi pedida por uso abusivo do direito de livre manifestação e pensamento. Não lembra alguma coisa? É parecido, né, cara? Injúria e difamação das Forças Armadas. Com a intenção de ter o regime vigente à ordem democrática. Dá até sublinhado aqui. Pois é. Instituída pela Constituição. Aquela Constituição falsa. Imagina que ordem democrática é essa, Essa né? Constituição falsa que ainda durou 21 anos. E a Câmara ainda se ousou recusar, viu? Passou semanas discutindo o assunto, recusou a cassação. Por 216 a 141 votos. E entre os votos vencedores tinha inclusive deputados da própria Arena. Da própria Arena, ou seja, dos próprios aliados do governo. O parlamento que ainda falava mais alto do que a submissão aos quartéis. Sim. Né? 24 horas depois não seria mais assim. Olha, hoje, né, por exemplo, os caras condenaram o Daniel Silveira. Aí o presidente dá um indulto no dia seguinte. A gente pensa que está no regime democrático. De uma hora para outra, já pensou?
24 horas depois, no fim da tarde do dia seguinte... No dia 13 de dezembro de 1968, ainda uma sexta-feira. Sexta-feira 13. Ainda é sexta-feira 13, que azar ainda para esse país. Costa e Silva reuniu 23 auxiliares no Palácio das Laranjeiras. No Rio de Janeiro. Que tinha na mesa deles uma cópia do novo aí, o temido. Novo ato institucional. Antes que todos lessem, o presidente deu uma de... Eu detestei fazer isso. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1974, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a Revolução continua, ou a Revolução se desagrega. Podia ter sido desagregado facilmente. Até agora, todo o povo brasileiro é testemunha do meu grande interesse, do meu grande esforço, na minha maior boa vontade e tolerância do sentido que houvesse uma compreensão de uma entrada política e área militar. Uma união que nunca devia existir. Várias divergências, existir com a área militar se submetendo à área política. Várias incompreensões de nós. Pacientemente, quase que perseguindo, pregando essa harmonia entre essas duas áreas, conseguimos chegar a quase 2 anos do governo presumidamente constitucional da Revolução. Ele mesmo disse que é presumidamente, né? É. Então, o que aconteceu depois disso? O AI-5 deu poderes para o presidente fechar todas as casas legislativas do país. Todas as casas legislativas do país, que ele fez imediatamente. Eita pau. E uma curiosidade. A gente pode até pegar a lista de agraciados da medalha da abolição aqui do estado do Ceará, para ver na época dos biônicos e da ditadura, para ver como todo mundo que era apoiador era agraciado. Mas sim, bom... A primeira coisa que aconteceu foi o fechamento do Congresso Nacional. Obviamente. E de todas as cidades estaduais, com exceção de São Paulo, depois a gente não sabe o que eles elegem lá, o Mamãe Falei, que foi que renunciou. Mamãe Falei, Gabriel, sei lá o nome aquele... Não, aquele lá é do Rio de Janeiro. Não, aquele ali é do Rio de Janeiro. Aquele é do Rio. Por tempo determinado, ficou fechado até outubro de 69. E o Poder Legislativo, durante o fechamento das casas, foi exercido pelo presidente da República, junto com os governadores. Eita! Veio já por meio do decreto-lei, com a mesma força de lei, foi aprovado pela legislatura. Podia até emendar a Constituição, né? Por exemplo, uma emenda da Constituição de 67, passou a ser conhecida como Constituição de 69, entre aspas, porque constituiu uma reescrita do texto inteiro da Carta Magna. Ou seja, você podia emendar a Constituição com cuspe, né? Não precisava passar por uma Assembleia, como é hoje em dia. Podia também o presidente suspender autoridades locais e nomear interventores, os chamados biônicos. Os governador biônico, prefeito biônico. Vai ser bom falar deles, porque aqui no Ceará, então, tem o Adalto Bezerra, Lúcio Alcântara foi prefeito biônico. Quem mais, meu Deus? Gonzaga Mota. Um monte de gente aqui. Então foi implementada a censura prévia de cinema, música, televisão e imprensa. Teatro. O Caetano, os artistas tudinho aí tiveram que dar aquelas soluções super criativas. E houve também toques por todo o país, toque de recolher, né? Ninguém podia se reunir sem autorização da polícia. Ainda tinha que pedir autorização da polícia para se reunir. E o habeas corpus foi suspenso para crime de motivação política. Se você matasse a sua mulher, você tinha habeas corpus. Mas se você falasse mal do governo, não tinha. Você não tinha habeas corpus, você era preso, era mandado para não sei onde. O presidente podia destituir, né? Podia destituir qualquer funcionário público, incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes. Por isso não tinha corrupção. Muito fácil. A gente corta o anterior. Ou seja, não tinha corrupção porque o cara podia, se o juiz votasse, como é que se diz, condenasse um cara, o cara errado, ele podia perder o emprego. Havia legislações legislativas, eleições para o legislativo. Mas o governo podia caçar quem quisesse na oposição, deixando o Congresso com a cara que ele quisesse, ou seja, só arena. E as eleições para o presidente passaram a ser oficialmente indiretas, via Código Eleitoral, após a emenda de 69, ou a Constituição, como eles chamavam. O velho colégio eleitoral que, nos moldes dos americanos. Só que lá os americanos... Os militares não se metem. Só os americanos, só os americanos, não os militares, só os civis. Só os civis. E assim, o governo, caçando a oposição, mas tinha o MDB, então parecia que o governo era benevolente, né? Porque deixou o MDB lá. Então. O presidente podia caçar os direitos civis de qualquer cidadão do Brasil, considerado subversivo, prendendo e confiscando seus bens, sem acusação formal e suspendendo seus direitos. Sem acusação formal, quer dizer,
de votar e ser votado até 10 anos, que frequentemente não acontecia. Ele não vivia para ver porque era mandado para o Pau de Arara ou para... Pois é. Então, o ato institucional foi assinado por essa turma aí que está aparecendo na tela, né? Pelo Costa Silva, obviamente, pelo Luiz Antônio da Gama e Silva, o Augusto Rademacher, né? Aurélio de Lira Tavares, ainda tem Lira no meio, né? Zé de Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, Mário Andreasa, Tarfo Dutra, Ivo Arzua Pereira, Jarva Passarinho, Leonel Tavares Miranda de Albuquerque, Márcio de Souza Melo, José Costa Cavalcante, Edmundo Macedo Soares de Silva, Hélio Beltrão, Alfonso Augusto de Albuquerque Lima, Carlos Furtado de Simas. Esses caras aí, muitos desses nomes soam, inclusive, muito familiares, porque os filhos deles estão aí, estão na política, estão nas comunicações, entendeu? Sim. E aí a gente vê essas pessoas aí interferindo e, inclusive, apoiando Bolsonaro, Sim. por aí vai. Durante a reunião de aprovação do AI-5, o chanceler Magalhães Pinto, golpista, disse sem papas na língua. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazer. Mas antes não estava não, Magalhães Pinto? Ou seja, ele disse, estamos na ditadura e foda-se, né? A ditadura mesmo, acabou. E o Jarbas Passarinho ainda mandou o país às favas, manda aí. Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A me parece que claramente é esta que está diante de nós. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Ou seja, todos eles admitindo que aquilo era uma ditadura e se comprometendo com a ditadura. Porque eles eram um bando de sacanagem. Pois é. E o bendito Delfim Neto ainda disse, ó. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Eu não sei o que ele achava que era suficiente. Ele achava que era suficiente matar todo mundo. Jogar uma bomba em cima do Brasil. O Marechal Presidente ainda disse. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Tristões, só que não. Que era o interesse do país. Contra-revolução é o grande espantalho que ele criou para poder instituir. E que o Bolsonaro usa hoje parecido com o comunismo. Exatamente. E o comunismo estava no meio dessa história aí de contra-revolução. Naquela época, pelo menos, tinha comunismo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Exatamente. No mínimo tinha comunista. Então, nesse mesmo tempo foram presos vários artistas e políticos. Né? O Caetano Veloso, o Gil, o JK. Várias pessoas importantes e o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda, né? Porque o Lacerda já falam tanto do Lacerda nesse canal que já nem é mais tão importante. Então, várias pessoas importantes e o Carlos Lacerda. Antes da aprovação da emenda constitucional de 69, o Costa Silva teve um derrame. Que morreu. Saiu de cena, né? E faleceu. Ele ficou um tempo ainda internado. Eles tinham um vice, surpreendentemente, ele tinha um vice. Pedro Aleixo, né? Que é aquele que falou. Quem assumiu, menos espírito da época, foi uma junta. Quem assumiu no lugar dele, porque... foi o Augusto Rademacher, o Aurélio Tavares e o Márcio de Souza Melo, porque, enfim, no feitio da ditadura, normalmente quem assumiria seria o Aleixo, né? Mas eles lá não confiam em ninguém. Anos depois, durante a formação da linda Constituição de 1988, o Ulisses Guimarães, o saudoso Ulisses Guimarães, referiu-se à junta como os três patetas. Mas as coisas ainda não estavam tão terríveis quanto iriam ficar. Costa Silva morreu em 17 de dezembro de 1969 de um AVC, ainda de um AVC.
Sofreu em 31 de agosto. Você passou alguns meses aí no hospital e papocou. Então, de 69, né? De 1969 a junho de 2016... O Minhocão, o famoso Minhocão, vice-prefeito do centro de São Paulo. Era conhecido como elevado presidente Costa e Silva, né? Foi homenageado durante o Bush de Taquari, inaugurado em 76, ou seja, bem ditadura ainda. E em setembro de 2014... Depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que a gente vai consultar bastante... Na verdade, a Prefeitura de Taquari removeu o monumento, afirmando que não havia razão para manter uma homenagem ao maior ponto turístico da cidade. Para homenagear uma pessoa que cometeu atrocidades e violou direitos humanos, né? Então, o Bush foi transferido para o Mosteiro Costa e Silva, o elevado Costa e Silva em São Paulo, também retirou seus nomes para financiar o elevado presidente João Goulart, ou seja, homenageando o Jango, que foi o verdadeiro prejudicado. Então, o tal do Museu Costa e Silva, né? Quer dizer, o elevado Costa e Silva em São Paulo mudou para o elevado presidente João Goulart. Porque o Jango merecia mais do que ele. Então, assim a gente termina. Até que ficou um tempo bastante bom. Deu tempo, né? Acho que foram o quê? 23 minutos. Já pensou que tá na nossa média, né? Tá na nossa média. E também porque para falar de um bicho desse também. Pois é, basta a gente fazer menção a que ele existiu, né? Papocou ligeiro e deixou um legado sombrio nos anos seguintes. Que aí vem depois o preferido da cúpula militar, que era o Garrasta Azul Médici. O terror do Médici. De quem o Juca Chaves dizia: como se conhece um ladrão, Médici da cabeça aos pés. E também disse que a música Apesar de Você pro Chico era para ele. É verdade. Que é aquela que talvez a gente use, quem sabe, no próximo vídeo. O Apesar de Você pro Chico. E também aquela Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Não, acho que essa era pro Gás. Essa foi pro Gás, é mesmo. Enfim, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Pior época da ditadura.